Lá, vamos começar. Uma boa tarde para todo mundo. Espero aí que todos estejam bem. Nesse friozinho aí, né? Ó, o Rony deu até uma ajeitada no cabelo ali, né? Muito bem, tá bonitão, mestre, preparado para sair na foto aqui. Bom, gente, então, Emiliana, mais uma vez, muito obrigado pelo espaço, pela oportunidade de falar com os seus professores. Muito honrado por este pedacinho aqui junto com eles, viu? E fico muito feliz da participação de todos aqui. Bom, gente, então, pegando o gancho lá da aula passada, nós começamos, estiguei um pouquinho lá sobre a nuvem, né? Mostrei algumas ferramentas lá para bloqueio de sites, bloqueio de propagandas em sites, né? Então hoje nós vamos continuar lá na experiência do Drive, né? Vamos falar lá um pouquinho sobre... Eu vou até parar aqui a minha tela para que eu possa... Quem está chegando agora, gente, não escreveu, não esquece de escrever ali no chat a palavra presente, tá? Vamos lá, compartilhar aqui a minha tela. Por favor, pessoal, confirme se vocês estão vendo a minha tela, por favor. Sim. Sim. Muito bem. Legal. Então, nós vamos direto lá, porque eu já fiz um breve resuminho lá sobre nuvem, né? E faltou nós falarmos sobre a questão do Drive, né? E uma coisa, gente, muito importante, tá? Com relação ao uso da conta, faça uso da conta institucional pelo fato dela ter aquele 1 tera, que na verdade não é 1 tera, é ilimitado, né? Então, a hora de logar no Google, nunca esqueça no fazer o login, fazer o login com a conta institucional. Se por acaso não lembrar a senha mesma da Secretaria Digital, lá da sede. Né? Então, para logar com a conta @prof, mesma senha da sede. Tá? Bom, então eu logado aqui na minha conta institucional, quer dizer, na minha pessoal, porque eu não tenho institucional, né? Então aqui nesses pontinhos, aqui onde aparece Google Apps, eu vou chegar até o Drive, tá? Vou deixar mais uma vez aqui para quem está chegando agora. Nós vamos falar um pouquinho sobre o Drive. Eu vou falar sobre os documentos que existem ali dentro do Drive. E depois eu falo sobre o Google Formulários também, né? Alguém aqui já utiliza, pessoal, o Google Formulários? O coordenador geralmente não vale, porque o coordenador com certeza usa. Mas alguém conhece, pessoal, o formulário? Já fez algum formulário, alguma avaliação? Não tenha vergonha de dizer, não fiz, Romaldo, não conheço. Ou pode falar, Romaldo, já deu uma mexidinha assim. Sempre haverá aqui alguns recursos que podem ser novos, até mesmo para quem já conhece o formulário, né? Mas eu vou fazer aqui um feedback automático, uma correção automática de um formulário, mostrar para vocês qual é a visão do aluno, como que a gente pode fazer isso também lá no Google Classroom. Professor Rony, estou olhando para você agora, mestre. Você conhece, mestre, o formulário? Eu conheço, mas faço pouco uso, porque na outra escola em que eu trabalho, a gente utiliza uma outra ferramenta que é do próprio material didático, então a gente tem priorizado isso. Mas eu tenho muita curiosidade em saber mexer, eu encontrei algumas dificuldades quando eu tentei fazer alguns testes. Legal. Acho que vai ser muito útil. Bacana, legal. Obrigado, Rony. Nada. A Sandra já falou que já usou, a Verusa falou que já fez, né? Então, a Patrícia, a Aida aqui, né? Então, há recursos aqui para todo mundo, para quem não conhece e recursos até para quem conhece. Mas eu vou dar uma zapeada breve aqui sobre isso. Depois vamos abrir aqui para as questões de perguntas e respostas, tá? Bom, vamos lá. Então, voltando aqui, lembrando que eu acessei o meu Drive. Então, o que eu vou falar para vocês com relação ao Drive é faça o que eu falo, não o que eu faço aqui, porque o meu tá todo bagunçado, o meu não tem nada de organização no meu Drive, aqui tá uma coisa maluca, né? Então, tem muita pasta, muita imagem aqui, tudo bagunçado. E percebam que dentro do meu Drive, eu já tô com 76% de espaço de armazenamento ocupado. Então significa que daqui a pouquinho essa palavrinha que está aqui embaixo, comprar armazenamento, vai ser uma
Legal, Marconi, vamos aprofundar, bora lá. Então essa palavrinha aqui, em breve, eu vou ter que comprar, porque eu não tenho a conta institucional, né, que tem 1 tera de informação para colocar aqui dentro, eu só tenho 15 gigas, né, então lembrando que 1 tera, ele é igual a 1000 gigas, né, então eu só tenho 15 gigas, pouquinho aqui, né, então o meu já está acabando, em breve eu já tenho que comprar um armazenamento. Até porque também, aqui nesse armazenamento do Drive, conta também o armazenamento do Fotos, que é aquele aplicativo que nós temos no celular, né? Que se for a mesma conta que você está logado no celular e a mesma que você usa no computador, todas as fotos lá também, a partir agora de junho, né? O Google já começa a cobrar espaço adicional. Então, quem passar de 15... Antes era ilimitado, você subia fotos e vídeos no Gmail, era ilimitado. Agora começa a cobrar, né? Então, coloque até no celular a conta institucional, porque ela é só sua, pessoal, intransferível, né? Então, se você quiser usá-la como a sua fonte de armazenamento, você pode utilizar. E se por acaso, em algum momento, o Google arriscar cancelar essa conta, ele tem que avisar vocês com antecedência para que você possa fazer um backup para tirar essas informações. Por quê? Segundo o comunicado lá da Secretaria da Educação, essa conta é enquanto o professor estiver na rede, né? Mas há professores que se aposentaram e outros que saíram da rede. Às vezes tem o pessoal acho que é categoria O, não é, gente? Que às vezes ele fica só 1 ano na escola, às vezes pode ser que um outro ano ele saia, mas depois retorna para a rede. Acho que tem isso, né, gente? É que eu não conheço direito, mas acho que tem algumas coisas assim, né? Pessoal, a Emiliana falou, né, do categoria O. Então, eu tenho algum contato com alguns professores que são dessa categoria O, que eu não entendo direito essas letras, né, mas tenho a categoria O. Então, quando eu converso com esses professores, com esses profissionais, eles dizem: Romaldo, eu não perdi acesso, né? Mesmo que eu não esteja na rede, mas eu não perdi acesso. Então, assim, alguns perdiam acesso à sede, né? A secretaria digital, né? Onde vocês colocam faltas, enfim, tem um monte de coisa lá dentro, mas ele não perdia acesso ao e-mail, né? E até mesmo aqueles professores que se aposentaram também não perderam acesso ao e-mail, né? Então, tinha professor aqui que já estava há mais de 5 anos aposentado e continuava com o e-mail institucional, né? Então, percebam que não há intenção do Google encerrar essa conta, né? Ele fica com o professor, não sei por ququanto tempo, mas ou esqueceram dele, né, de cancelar a conta dele, ou não há intenção do Google em cancelar, né? Bom, então aqui, para quem nunca viu o Drive, quando eu clico nesse botão novo, no canto superior esquerdo da tela, me aparecem 3 possibilidades aqui. Pasta, upload de arquivo e upload de pasta. Então, pasta é para eu criar uma pasta aqui dentro do Drive. Então, quando eu clico aqui em pasta, eu posso colocar uma pastinha chamada Maria Zilda. Eu vou chamar essa de turma 1, né? Porque tem a turma de amanhã que é a turma 2. Então, vou chamar de turma 1. Então, pronto. Aqui dentro, cliquei no criar. Aqui dentro do meu Drive, criei uma pastinha chamada Maria Zilda. Poucos professores sabem também que aqui dentro, para quem faz o uso do Classroom, dentro aqui do Drive, tem uma pastinha chamada Classroom. Que essa pastinha Classroom, estão lá todas as suas turmas. Né? Então, às vezes, teve um professor que me perguntou assim: Romaldo, eu queria deletar o meu Classroom. Eu queria começar do zero, né? Então é só ir lá no Drive, procurar a pastinha chamada Classroom. Lá dentro do Classroom você vai perceber que tem todas as suas turmas lá. E caso o professor queira deletar alguma turma daqui, pode deletar pelo Drive. Ou simplesmente pegar a pasta inteira lá chamado Classroom, né? E deletar essa pasta, que vocês limpam o seu Drive, né? Ou o seu Classroom. Então tá aqui, ó, pastinha chamada Classroom com todos, né? Então eu posso pegar essa pasta aqui e simplesmente remover, né? Então eu remover, eu limpo todo o meu Drive, tá? Bom, além aqui do botão pasta, eu posso fazer o upload de arquivo e o upload de pasta. O upload de arquivo
é quando a gente manda um arquivo para a internet. Download é tudo aquilo que a gente tira da internet, que a gente baixa da internet. E upload é tudo que nós mandamos para a internet. Então, ou seja, quando você anexa um documento no seu e-mail, é um upload. Você está mandando um documento para a internet. Né? Então, aqui o processo é o mesmo. Porém, upload de arquivo é o upload de um único documento, um único arquivo, que quando você clica, ele abre o seu computador. Então, ele fala qual é o arquivo que você quer mandar para a nuvem. Então, você clica no arquivo e dá um abrir. Ele vai fazer aqui um processo de upload e manda o arquivo para a nuvem. Porém, quando você vai mandando o arquivo, cada um tem um nome específico, né? Então, depois, para localizar esse arquivo que você mandou, é meio complexo, né? Então, aconselho eu que quando mandar um arquivo para a nuvem, venha nesse processo aqui, upload de pasta, né? Ou seja, mande pastas para dentro da nuvem, porque geralmente dentro do seu computador você tem as pastinhas lá, né? 2010, 2011, arquivos da escola 2019, então pega essas pastas inteiras, você clique sobre a pasta e manda ela para a nuvem, porque aí é uma forma de melhor organização dentro da sua nuvem, né? Fica nas pastinhas lá organizadas, né? Bom, além disso tudo, do documento aqui do upload de arquivos e pastas, nós temos essas três opções aqui, ó, documentos Google, planilhas Google, apresentações Google. Esse primeiro aqui, ó, que eu vou clicar, é o Documentos Google. Então, leia, mesma coisa que o Word. Planilhas Google, leia a mesma coisa que Excel. E apresentações Google, a mesma coisa que... Beth, você escreveu aqui, Jesus, eu fiquei preocupado aqui, o que aconteceu? Ele apareceu por aí, Beth? Eu não vi aqui o que aconteceu, Beth. Muita coisa, Beth? Sim, mas vamos lá. Não se preocupa, não. Aqui não se preocupe com relação a isso. É só lembrar que, ó, aqui dentro, quando você faz o login com a conta institucional, você chega até o Drive, que esse Drive aqui é a nuvem, né? E quando você clica nesse botão novo e faz o upload de arquivo ou o upload de pasta, ele vai abrir o teu computador. Ele vai perguntar assim: qual arquivo você quer mandar para a nuvem? No upload de arquivo. E o upload de pasta é qual pasta você quer mandar para a nuvem. Quando você clica sobre, ele pede para você escolher um arquivo para que você possa mandar para a nuvem. Então, você clica no arquivo e dá um abrir. Pronto, o documento já foi mandado para a nuvem, como se fosse um anexar no e-mail, né? Então, ele faz isso. Agora, se for uma pasta, mesma coisa, upload de pasta, e ele manda uma pasta para a nuvem. Você pode escolher uma pasta qualquer, né? E manda ele para a nuvem. Bom, aí aqui, voltando, né? Nós temos o documentos Google, planilhas Google e apresentações Google. Mesma coisa que o Word, Excel e o PowerPoint. Quando eu clico aqui nesses documentos Google, vocês vão perceber que quem nunca viu, há uma certa similaridade, né, com o Word, né, pessoal? É a mesma coisa que o Word. Sabe qual é a vantagem hoje de utilizar, por exemplo, documentos Google ou o Office 365, né, que são sistemas operacionais em nuvem? Então, ou seja, antigamente, eu acho que alguém já deve ter passado por isso. Vamos supor que a professora Beth... Perdão, viu, Elizabeth? Eu sei que tá aqui, Elizabeth, mas tomei a liberdade aqui de chamar a professora de Beth, tá? Então, vamos supor que a professora Beth queira... Ela está fazendo um trabalho, né? E a Beth está toda empolgada lá à noite, lá, fazendo nas regras ABNT, justificado, com as fotos, tudo bonitinho, né? Aí a Beth mandou para o professor Natal esse documento via e-mail. Aí o Natal recebeu esse documento via e-mail, é só uma brincadeira, tá, gente? Aí o Natal abriu esse documento, parece que esse documento foi para a guerra. Documento tudo desconfigurado, não formatado mais, a foto não estava mais onde a Beth colocou. Aí o Natal liga para a Beth, bravo, né? Poxa, Beth,
que documento porco é esse aqui, ó? Eu não pedi para fazer lá nas regras ABNT, né? Aí a Beth responde pro Natal. Mas, Natal, eu fiz nas regras ABNT, sim, tava tudo certinho, não sei por que foi o documento assim, aposto que alguém já passou por isso, não já? O próprio Natal já aconteceu alguma vez isso na vida, né? Deixou Com tudo certeza, com várias. certeza, né? Várias vezes, né? A Beth deve ter acontecido isso com a Beth também algumas vezes, ou com outros professores também já deve ter acontecido isso, né? O professor tinha um baita trabalhão, deixava tudo bonitinho, quando mandava pro colega, o colega bravo, né? Que documento porco é esse aqui, né? Mas isso acontece, gente, por causa de versões do Word. Às vezes o professor Natal tem o Office 2016 e às vezes a Beth tem o Office 2010. Então, ou seja, um tem mais recursos e o outro tem menos recursos. Então pode ser que a Beth fez com recursos limitados e quando chegou lá para o Natal, chegou tudo desconfigurado, porque já eram recursos antigos. Aí o Natal fala assim, Beth, eu vou refazer isso aqui porque você não sabe fazer o documento. Ela vai o Natal, justifica, regra BNT, tudo certinho. Aí ele fala, ó, Beth, mandei para você, assim que faz. Aí a Beth, quando abre esse documento, tá lá, tudo esquisito de novo. Aí a Beth, mas porco é você que não sabe fazer o documento, né? E vira aquela discussão. Já vi muito isso em escola, né? Nesse manda e-mail, volta e-mail. Por quê? Por causa de versões diferentes. Então agora, quando você usa, por exemplo, o Office 365 da Microsoft ou o Docs do Google, nós estamos na mesma ferramenta, ou seja, está todo mundo no mesmo documento. E o legal aqui, ó, por exemplo, não há no documentos Google um botão de salvar. Alguém tem ideia por que não há o botão de salvar? Não tem botão de salvar aqui. Eu escrevo só, mas não tem botão de salvar. Porque o salvamento é automático, né? Muito bem, Marcelo, isso mesmo, né? Tem qualquer palavrinha que eu escreva aqui, ó. Ele tá aqui em cima, ó, salvando, né? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho para melhorar a visualização. B, salvando. Ele já salvou. C, salvando, ó. Percebam que aqui em cima, olha o status, ó. Salvando. Por que isso, né? Acabou aquele problema antigamente. Eu já passei por isso várias vezes fazendo o TCC. Numa madrugada empolgado, fazendo todo o meu trabalho, e lá certas horas da noite acabou a força. E eu não tinha salvado o meu documento. Ô, inferno, viu? Já aconteceu isso. Já aconteceu, Marcelo, com você? Não, comigo, graças a Deus, não, porque eu vi pessoas tendo problemas assim, eu criei o hábito de ficar salvando, né? Muito bem. Ô, Romaldo, mas você é um cara de TI, não podia. Não, mas até então eu não era ainda, né, mestre? Eu estava em formação, né? Tá. E um detalhe, viu, professor Marcelo? Antigamente eu não tinha essa disponibilidade de nuvem aqui, né? Era na raça, na unha, né, de salvar. Mas às vezes você se empolga, você acaba esquecendo de salvar lá, né? Você vai, nossa, como eu estou inspirado hoje, né? Aí acaba, né? Tem até uma brincadeira, gente, ó, mas isso aqui é uma brincadeira sem cunho religioso, nada disso, tá? Só para que vocês recordem isso. Existe uma brincadeira que chama, na verdade é digamos uma piada, que ele fala assim, era um campeonato de digitação. E os participantes eram dois desafiantes. Um do lado estava o diabo e do outro lado estava Jesus. E começou esse campeonato. Quando começou o campeonato, o diabo digitando 1 milhão de palavras e Jesus catando milho. Aí Jesus, cadê o R? Cadê o J? Cadê o E? Uma palavrinha. E o diabo lá, ganhei, digitando 1 milhão de palavras, né? Enfim, a certa hora do campeonato, o diabo já tinha várias páginas digitadas e Jesus estava lá na página 2 ainda catando milho, né? Uma certa hora do campeonato acabou a força. Quando voltou a força, foram conferir os resultados. E estava lá o diabo, 0 palavras digitadas e Jesus, 2 páginas digitadas. Alguém sabe a moral da história, gente? Um estava usando o Drive e o outro Word. Jesus salva.
Jesus salva. Jesus salva. Então, cada palavrinha que ele digitava, ele colocava o salvar, né? Claro que é apenas uma brincadeira inocente aqui, sem ofensa a ninguém, né? Mas assim, digamos que o próprio Google tem esse recurso do Jesus salva, né? Então, você digitou cada palavrinha aqui, ele vai salvar para você, né? Ele deixa salvo. Então, aqui percebam que é muito importante, no nome do documento, aqui onde aparece documento sem título, dê um nome para o documento. É muito importante isso. Porque aqui onde aparece esse documento sem título, se você começa a escrever, blá, 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 quer dizer, aqui embaixo, você começa a escrever, blá, 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 ele vai salvar como documento sem título. Aí você faz um outro documento sem título 1. Aí você faz um outro documento sem título 2. E aí por diante, aí você, meu Deus do céu, eu fiz uma avaliação lá que eu não coloquei o nome, e agora, qual que é? É o documento sem título 238 ou 147? Você não sabe qual é o documento, né? Então, a primeira coisa, antes de começar, dê aqui em cima o nome do documento. Então, sei lá, avaliação do 5º A é o nome do meu documento. Então, ele já salvou, mesmo que eu não tenha escrito nada aqui, ele já salvou o documento chamado avaliação do 5º A. Porém, a Beth falou que salva em 3 pendrive. Isso que é backup, hein, Beth? Olha só, hein? 3 pendrive para ter certeza que salvou mesmo, né? Dura se você perder os 3 pendrive ao mesmo tempo, né? Aí lascou, né? Meu Deus do céu, ferrou. Bom, mas olha só. Aí aqui, além de eu colocar o nome de avaliação do 5º A, aqui do lado dessa estrelinha, esse botãozinho aqui no meio está escrito mover. Quando eu clico aqui nesse mover, eu posso mover esse documento, que eu criei a avaliação do 5º A, para uma pastinha específica. Qual foi a pastinha que eu criei? Maria Zilda, turma 1. Né? Então eu posso pegar esse documento e mover para cá, ó, mover. Posso escrever aqui qualquer coisa, ó, BBBBBBBBBB. E fechei o documento. Meu Deus do céu, fechei o documento, perdi tudo que eu fiz lá no documento. Perdeu não, gente. Eu vou atualizar a página aqui, vocês vão perceber 2 coisas. Que por último, aqui nos sugeridos, vai aparecer sempre o último documento que você fez e salvo com as suas alterações. Ou você pode pesquisar a pastinha aqui, né, no qual eu criei, chamado Maria Zilda, turma 1, e lá dentro aparece a avaliação do 5º A. E quando eu abro esse documento, tá lá o documento salvo com os BBBBBB, né? E qual é o legal disso aqui? O Marcelo já usa isso aqui, né, mestre? Bastante tempo, esses docs aqui? O 365? Não exatamente esse, mas ferramentas similares, né? Ah, legal, bacana. A Emiliana falou que usa muito, né? Gente, por um acaso, alguém aí neste momento está logado com a conta institucional no computador, no Gmail aí? Alguém está logado neste momento? Só para que a gente possa fazer um teste aqui. Ou pode ser, o Marcelo tá? Marcelo Lenz? Marcelo, por gentileza, mestre, então. A Emiliana tal. A Emiliana já mandou aqui o Gmail dela, tá? Então, Emiliana, eu vou compartilhar este meu documento com você. Por que é legal essa questão do compartilhamento de documento? Hoje não é necessário mais ficar naquele processo que nós brincamos aqui. A Beth salva o documento, abre o Gmail, anexa o documento, manda para o Natal. O Natal vê o documento, baixa o documento, altera o documento, depois fica aquele vai e vem de documentos, né, no seu e-mail. Não é necessário mais fazer isso, né? O Natal manda um, o Beth manda outro, depois ele manda cópia, depois manda outra cópia, vai gerando um monte de documento, né? Então, quando você pega um documento desse online, que como o Docs, eu simplesmente posso compartilhar. Às vezes até para um grupo. Imagina que o professor Natal queira que os seus alunos façam trabalho em grupo. Então, eu e a Emiliana somos alunos do professor Natal. Então, eu vou abrir um documento Docs e vou falar para a Emiliana. Emiliana, o professor quer que nós façamos esse trabalho aqui em grupo. Então, deixa aqui da página 1 até a página 5, eu faço todo o preenchimento do trabalho. Da página 6 até a página 10, é com você.
né? Então, eu abri esse documento e venho aqui no compartilhar, no canto superior direito da tela, aqui, ó, tem o compartilhar. Quando eu clico aqui no compartilhar, aqui onde aparece adicione pessoas e grupo, eu vou colocar o e-mail da Emiliana. Então tá aqui, ó, a Emiliana até com a fotinha já bonita aqui sorrindo, aparece ela aqui na minha, nos meus contatos. Então eu clico no coordenador Emiliana e perceba uma coisa importante, ó. Eu posso dar para a Emiliana a opção de editor, ou seja, para que a Emiliana possa me ajudar a preencher esse documento. Porém, esse mesmo documento eu poderia mandar para o nosso professor, que é o Natal, mas eu não dou para o Natal a opção de editor, e sim como comentarista, né? Para o Natal apenas comentar alguma coisa. Ó, tá errado aqui esse ponto, essa vírgula aqui tá fora do contexto. Olha, você tem que explicar mais sobre isso. Então, o Natal vai pontuando o documento, né? Aí, vamos supor que no meio do caminho aí, chegou um aluno novo, chegou o Marcelo de Paula no trabalho. Aí a gente não conhece o Marcelo, porque eu e a Emiliana sentamos lá na frente e o Marcelo já chegou na turma do fundão, né? Já jogando truco lá no fundão e a gente meio preocupado. Aí o Natal, ó, vocês têm que segurar esse rojão aí, viu? O Marcelo tem que fazer parte do grupo, hein? Aí nós colocamos o Marcelo aqui no grupo. Aí eu falo pra Emiliana assim, Emiliana, e agora, hein? Aquele rapaz lá no fundo lá, se a gente dá permissão de editor para ele, que ele vai acabar com o nosso documento, que ele só tá pensando no truco. Então vamos dar para o Marcelo só a opção de leitor por enquanto. Para o Marcelo apenas visualizar o documento, mas sem mexer em absolutamente nada. Se nós sentirmos confiança no Marcelo, se o Marcelo sair lá da turma do fundão, aí a gente dá a opção de editor para o Marcelo mexer no documento, né? Então a gente pode usar esses recursos, porque às vezes um determinado documento a gente não quer que as pessoas alterem, apenas leiam o documento, né? Então para a pessoa a gente dá a opção de leitor. Agora, se a pessoa faz parte do grupo e é necessário fazer alterações, então dá a opção de editor, como eu vou dar para Emiliana, né? Então eu posso dar uma mensagem aqui para ela, me ajuda aí, e vou dar um enviar. A Emiliana vai receber esse documento de duas maneiras. A primeira, lá no Gmail dela, desse coordenador Emiliana aqui, vai aparecer um e-mail lá falando assim, Romaldo deseja compartilhar um documento com você. Quando você clica no documento, aí vai aparecer assim, abrir o documento. Ou a Emiliana acessa o drive dela, como eu aqui acessei, e a Emiliana vem aqui, ó, no compartilhados comigo. Essa pastinha aqui, ó, compartilhados comigo, são pastas de outras pessoas, no qual as pessoas me deram acesso ao documento. Beth, não é só institucional não, serve de Gmail. Por exemplo, eu aqui que estou com Gmail poderia colocar o seu institucional, você no seu institucional poderia colocar um Gmail, né? Porém, eu acho que há um certo conflito do institucional para o particular. Há casos que funcionam e outras vezes não. Eu não sei explicar direito o porquê. Mas se eu, Gmail, mandar para você institucional, você consegue abrir o documento, tá? Então, só estou esperando a Emiliana abrir o documento. Emiliana, vê lá no seu e-mail ou aqui na pastinha compartilhados comigo, você vai ver lá um documento do Romaldo, né? Desejando que você tenha acesso a esse documento. Olha lá, a Emiliana entrou aqui, gente. Percebam, ó. Aqui, Emiliana. A Emiliana vai escrever alguma coisa no meu documento. Não sou eu, tá? Isso aqui... Emiliana, só não xinga aí as pessoas, tá? Porque eles estão vendo aqui, tá? Olha a Emiliana toda polida, né? Oi, Romaldo, né? Tudo educado aqui, né? Eu já vou começar a falar mal aqui, ó. Vamos lá. Então eu vou lá, agora eu vou escrever aqui também. Vamos falar mal, Emiliana. Não aguento mais a bolacha pedagógica. Não aguento mais o café. O chafé, ó. Chafé. Vai lá, Emiliana. Vamos lá. Olha, então vou aí, viu? Tô indo. Dá para chegar aí ainda? Tem aí?
Olha só. Vou contar para vocês uma coisa, né? Isso acontecia na minha época, né? Eu não sei nem se podia acontecer essas coisas, mas aconteceu comigo. Estava eu no pátio, eu sempre fui aluno de escola pública, né, gente? Mas com muito orgulho, aproveitei muito bem o meu período de escola pública, né? Então, eu era aquele aluno que não gostava de aula vaga. Quando tinha uma aula vaga, eu ia para outra sala, né? Eu era chato, né? Falei, não vou perder meu tempo, né? Então, eu ia para outra sala, né? A Emiliana colocou aqui que estudou também na escola pública, tenho muito orgulho disso, né? Enfim, aproveitei muito. Porém, teve uma vez que eu estava no pátio, né? E nós estávamos jogando aviãozinho, né? Aí, e olha só, eu estava na fila para comer, né? E eu nem tava, na verdade eu não tava brincando de aviãozinho. O aviãozinho veio parar perto de mim e eu tava na fila. Aí o pessoal lá, ô Romaldo, joga o aviãozinho pra cá. Aí eu virei de costas pra cantina, onde estava a cozinha, né? Peguei o avião e joguei. O avião não deu uma volta pra trás, assim, um 360, e o aviãozinho não parou dentro da panela de feijão. Ele foi para trás, assim, aí caiu dentro da panela de feijão, o aviãozinho. No final das contas, a tia lá do corredor me tirou da fila e falou que eu não ia comer, porque eu estava fazendo bagunça. E eu só queria devolver o aviãozinho e fiquei sem merenda aquele dia. E justo aquele dia que era a merenda boa, sabe? Aquele que faz a fila maior, que a gente quer repetir, né? Então tiraram eu da fila por causa daquilo. E eu nem fiz sem querer, né? Mas, assim, eu adorava, né? Tinha... nas escolas que eu passei, Emiliana, a comida era muito boa, viu? Porém, hoje tá melhor. Bem melhor do que era antigamente, né? Mas eu aproveitei bem também. Então, tá aqui o convite, né? Que eu vou pro almoço do Maria Zilda em breve. O momento que nós pudermos aglomerar aí, né? Então, eu vou aí com o maior prazer, viu, Emiliana? Vou com vocês. Então, percebam que isso aqui, né? Claro que a gente só tá brincando aqui no documento, mas isso aqui poderia ser um compartilhamento de grupos de estudo, né? Então, e também se eu quisesse, eu poderia chamar a Emiliana aqui no chat, ó, um bate-papo aqui, né? Nesse bate-papo aqui, ó, eu poderia conversar com ela aqui, ó. Emiliana, corrija a página 7 e mando para ela, né? Então ela poderia conversar aqui comigo no mesmo documento, né? Ela, pode deixar, vou dar uma olhada lá, porque ela não precisa ficar nessa página, ela pode ir lá para baixo lá, escrever no documento, né? E perceba, ela conversa aqui comigo. Só que este documento, tudo que ela escreve aqui está salvo. Então, se, por exemplo, eu fechar o documento, a Emiliana continua com acesso para continuar fazendo as informações no documento, né? Então, isso aqui facilita muito o processo de manda por e-mail, salva, é mais tranquilo fazer isso, né? Alguém não conhecia esse recurso, gente? Está vendo pela primeira vez? Quem não tinha visto isso? Vocês estão tudo quietinho hoje, hein? Ninguém quer... Todo mundo tá ali no chat, né? Ninguém quer falar comigo, né? A Beth escreveu ali, a Patrícia escreveu, mas todo mundo quietinho, né? Ninguém quer... Só o Jair aqui, ó. O Rony Jair aqui tá aparecendo no chat aqui, né? Conhecia, mestre? Tem mais gente aí, a Ana Flávia, a Raquel, a Alessandra, ó, eu tô vendo aqui. Pois é. Sabe o que acontece? É que eu tô em modo de apresentação. Ah, e daí fica a sua tela. Então, se alguém falar alguma coisa, tipo, dá um... Aí muda a câmera, aí eu vejo a outra pessoa. Então ninguém quer falar, né, pra virar... Romaldo, eu conhecia sim, mas eu criei um certo preconceito que eu estou vencendo agora com o Google Drive aos poucos, né? Entendo. Porque aquela impressão inicial que eu tive, por exemplo, que é uma tela mais suja para digitar alguma coisa do que um documento de Word, por exemplo. Sim. Então, agora que eu tenho feito mais uso e percebido alguns benefícios que oferece nessa possibilidade, né? Mas eu tinha, assim, uma certa resistência de utilizar. Eu entendo, até porque, professor, provavelmente o professor já estava habituado com o Word. Então, quando você está habituado com essa ferramenta,
o Docs não traz as mesmas opções. Então, às vezes, ele tem um nominho diferente lá para deixar justificado, formatado, que não seja igual. Porém, o professor pode fazer uso do Office.com, que lá dentro tem o 365, né? Então, o 365 é a mesma plataforma do Word. Então, lá tem, se você quiser usar o botão do compartilhamento, né? Também ele faz o documento mais formatado. Por enquanto, eu estou puxando a sardinha aqui para o Google, porque nós vamos mexer com o formulário, né? Mas, digamos que intuitivamente, se for essa palavra, você consegue fazer o documento, né? Você pensa que, mas tem um inserir, eu quero colocar uma foto. Será que aqui no inserir? A imagem. Então ele é intuitivo, sabe? Também leva a correção. Mas eu entendo, viu, professor? Quem está muito acostumado com o Word, vai ter esse pouquinho de preconceito aqui. Eu também tenho, viu? Eu prefiro o 365, tá? Mas eu entendo. Oi, Emiliana, quer falar? Eu quero só fazer uma pergunta, Romaldo. Pois não. Tem vezes que eu digito questões ou então um texto, uma citação, e tem como eu colocar, igual eu uso no Word, ela em volta de um quadrado, assim, no Docs, porque eu nunca consegui encontrar esse recurso. Você está falando das tabelas? De colocar não seria inserir uma tabela. Ou eu tenho que já fazer tabela para ser um quadro só? Seria tipo isso moldura. Aqui, uma moldura, Obrigada, Ale. Boa pergunta. Provavelmente ele deve ter esse recurso aqui, sim, né? De moldura, porém, tá aí uma coisa que vocês me pegaram também, se tá... É mais fácil fazer isso no próprio 365, né? Mas assim, eu vou atrás, tá? Eu vejo isso se é possível colocar. Oi, Alessandra. Se inserir uma imagem e aí clicar em editar imagem e aí ver se não tem a opção de uma moldura. Você diz pegar uma do seu computador? Não, uma imagem X. Não, é que geralmente eu digito o primeiro texto e no Word tem lá aquele onde tem para pôr uma linha pontilhada embaixo ou uma linha pontilhada em cima, eu tenho a opção de colocar uma moldura. E aí eu nunca encontrei. Entendi, né? Deixa eu ver aqui, moldura. Nem na pesquisa ele achou nada sobre moldura. Eu acho, não sei, viu? Também não... Jesus, help! A Beth tá ali. Jesus, help! Não, é ajuda aqui, ó. Bom, eu vou atrás, tá, gente? Aqui, de fato, eu nunca tentei fazer uma moldura aqui dentro, né? Deixa eu ver aqui um desenho novo. Vamos ver aqui. Não é caixa de texto? Parece que apareceu alguma coisa com esse nome. Vamos dar uma olhada aqui. Lá no Ajuda, você diz, professora? Romaldo, mas eu tô pensando aqui que se eu usar a tabela e puser um quadradinho só, eu consigo fazer moldura, eu acho. Que eu fiz agora aqui. Deu? Deixa eu voltar pro documento, peraí. A professora falou caixa de texto, é isso, professora? Sim, na hora que você abriu os ícones, em algum lugar apareceu caixa de texto. A caixa de texto dá para fazer o que a Emiliana falou. Texto, não. Enfim, eu vou atrás aqui, tá? Prometo que eu acho... achei essa solução da tabela aqui. Aí não sei se dá para mudar a moldurinha, mas tudo ótimo, já dá para fazer alguma coisa. Foi a primeira coisa que eu pensei. Eu fui lá e pensei na tabela, né? Que você faz a tabela, eu poderia fazer uma tabela única, né? Por exemplo, inserir tabela de uma única só, aqui, ó. Então, eu posso aumentar essa tabela aqui, ó, e reduzir o tamanho dela e escrever aqui dentro, né? Foi o que eu tinha pensado a princípio, mas eu vou atrás para ver alguma coisa para fazer mais bem elaborado, para fazer uma moldurinha mais bonita, né? Então, eu vejo isso, tá, Emiliana? É minha lição de casa aqui, tá? No Word dá para fazer isso rapidinho, né? Agora, no Docs... Tá aí o motivo que o Rony também não gosta do Docs, né? Que não é o
mesma forma de achar aqui, né? Acho que a Alessandra tá procurando ali. A Alessandra tá dando uma fuçada ali também. Tá atrás, né, Alessandra? A Rosana parece que colocou a Verusa e a Rosana. Inserir desenho novo e as opções de formas. Vamos ver aqui, ó. Será que é essa daqui? Caixa de texto? Será que é isso? Mas ele faz a mesma coisa também. Forma. É nessa esquerda da caixa de texto. Textos e... será que é isso aqui, ó? Deixa eu ver. Será que seria tipo isso aqui, ó? Uma moldura. Essa é uma moldurinha legal. Então ele tá aqui, ó. Valeu, professora Rosana. Olha só, eu também aprendo junto com vocês, viu? Então, ó, olha só, aqui em formas, eu achei... foi em formas? Não, foi aqui, ó. Textos explicativos, né? Então, achei aqui, digamos, um modelo aqui, para que eu possa utilizar aqui, né? Para escrever alguma coisa, né? Ó. Então, tá aqui um modelinho de... Não uma moldura em si, mas já é um caminho, né? Agora Isso, legal. Então tá bom, tá aqui, é essa aqui. Mas o único detalhe é que primeiro você insere a moldura e aí escreve o texto dentro da caixa de texto, que é diferente de você escrever um texto e colocar uma moldura. É totalmente diferente. São dois procedimentos diferentes. Você vai criar uma imagem e editar dentro da imagem. Isso é uma coisa. A outra é você digitar um texto e colocar uma moldurinha. Isso. Na verdade, por exemplo, eu poderia pegar... Eu entendi o que a professora falou. Eu poderia vir aqui no Google, pesquisar moldura e pegar uma imagem aqui, talvez escrever dentro da caixa de moldura, né? Então, eu usaria isso como referência, né? Pegaria aqui uma moldura qualquer, em JPEG, digamos que seja essa aqui, né? Salvar imagem como... vou salvar ela como moldura. Salvei ela aqui. Aí eu vou lá no inserir, dentro da minha imagem, né? Vamos lá. Dentro da minha imagem aqui. Inserir. Desenho. Opa, imagem. Fazer o upload do meu computador. E aqui eu vou atrás da moldura. E talvez escrever dentro da... Mas aí, de qualquer maneira, ele é uma imagem, né? Eu não sei se eu consigo pegar o texto para dentro, né? Mas, enfim, é uma coisa aqui que eu vou pensar e trago isso aqui como solução na nossa próxima formação. Então, tá aqui uma moldura, né? No qual agora eu poderia inserir textos, né? Aqui dentro da... Vou procurar aqui... Formatar textos, vamos lá. Mas eu acho que não... Porque eu teria que colocar uma sobreposição aqui para cima. Mas eu vou atrás, tá? Eu vejo isso aqui e respondo para vocês depois. Fica a minha lição de casa, viu, Emiliana? Eu vou atrás. Isso aqui eu sei fazer facinho lá no Documentos, né? Agora aqui no Docs... Obrigada, Romualdo. Já me ajudou bastante. Não, imagina. Bom, gente, então aqui está uma forma, e detalhe, né? Essa moldura que eu coloquei aqui, a Emiliana visualiza lá, porque ela está com acesso, né? Então perceba que aqui tem uma bolinha no qual aparece a imagem da Emiliana, mas eu poderia colocar aqui 300 pessoas dentro desse documento que ele comporta, né? Todo mundo mexendo ao mesmo tempo, né? A Verusa falou da questão do link. Isso, possível também no link, né, Verusa? Ele cria uma borda, né, com essa questão de link. Isso eu faço dentro do Word também, bem lembrado, né? Bom, aí além aqui do documento, obrigado, viu, Emiliana, pela ajuda aqui no documento, viu? Só para demonstrar isso aqui para os professores. Alguns professores disseram ali no chat que não conheciam esse recurso do compartilhar. Isso aqui, às vezes, é muito comum o coordenador da escola.
Porque, às vezes, o coordenador tem uma planilha que necessita que os professores façam o preenchimento dessa planilha. Então, imagina a coitada da coordenadora mandar essa planilha 500 vezes para 500 professores e depois ela ter que juntar tudo isso, né, num único documento. Então, é muito mais fácil para o coordenador compartilhar este documento, né? Então, a Emiliana abre, por exemplo, aqui, ó, vou mostrar o Excel do Docs, né? Então, aqui, ó, novo, planilhas Google, né? E aqui dentro da planilhas Google, vamos supor que cada uma dessas abas, né? Deixa eu fechar aqui para mostrar. Então, por exemplo, página 1. Página 1 poderia ser a aba da professora Alessandra. A página 2, né? Mais aqui, ó, para criar uma página 2, seria a do professor Rony. Página 3, do professor Natal. Página 4, da professora Verusa, né? Então, eu poderia colocar os nomes aqui dentro. Então, cada uma dessas abas, talvez seja alguma turma específica de cada professor. Então, quando a Emiliana pede para que você faça o preenchimento aqui, é exatamente para ela não ficar salvando 500 documentos, né? É muito mais prático um único documento e cada um coloca suas informações pertinentes à tua tabela. Muito mais simples. Mesma coisa também, né? Ela vai no compartilhar. Aqui no compartilhar ela dá um nome, ó. Lembra que eu não coloquei o nome, né? Então, planilha dos professores. Ele até fala, ó, não esqueça de dar o nome, né? Então, aqui eu poderia colocar o e-mail das pessoas. Então, aqui a Emiliana poderia colocar todo mundo que poderá ter acesso a essa planilha para editar. Facilita muito o trabalho. E até o de vocês também, né? Professores, caso vocês desejam que seu aluno faça o preenchimento de alguma coisa, né? Alessandra, quer falar, professora? Nesse caso, eu tenho uma dúvida que é o seguinte, haveria possibilidade de 2, 3 pessoas estarem mexendo na planilha ao mesmo tempo? Tem sim, tranquilo. Até 100 ao mesmo tempo. Mas aí todas as alterações salvariam? Salvariam, todas. A última alteração, sempre a última. Mas 100 pessoas lá mexendo. Se 100 pessoas estão na mesma célula, e a primeira pessoa põe o número 1 na primeira célula, e a última coloca o número 100, ele salva o 100. Né? Ele permite fazer isso ao mesmo tempo, todo mundo. E mesmo que eu feche esse documento, se eu sou o dono do documento, eu fechei, mas as pessoas continuam trabalhando, até a última pessoa desligar, ele continua salvando as alterações. Respondi, Alessandra? Com uma cara de dúvida. Para mim ainda não ficou claro, porque o que eu estou pensando é o seguinte, se eu mexesse na planilha do sexto A e um outro professor do sexto A estivesse mexendo na mesma planilha do sexto A, e eu colocando uma informação em uma célula, e ele usando a mesma célula, por último... Talvez fosse dar problema, porque são informações diferentes que teriam que estar salvas. Isso mesmo. Mas ele permite, se você dá a opção de editor, a não ser que eu faça uma planilha específica aqui, mas aí no caso eu teria que mandar um para cada, né? Eu mandaria só para você, né? Para que não preencha determinadas abas. Mas se eu dou a permissão para você e para um outro professor, quem acessou por último e colocou uma informação lá, ela salva. Sempre vai ser o último. Tá bom. Respondi, ok. Alessandra? Sim, sim. Mas não é bom isso, eu entendi, né? A sua preocupação, né? Teria que estar muito especificado, né? O professor X, coluna 1, professor Y, coluna 2, para ninguém mexer na coluna de ninguém. Eu vejo, por exemplo, talvez uma preocupação dessas abas, né? Página 1, página 2, página 3 e página 4, né? Para falar assim para o professor, Alessandra, você é a página 1. Professor Natal, você é a página 2. Eu poderia colocar os nomes aqui embaixo, equivalente, né? É que às vezes as pessoas... Então, mas isso não necessariamente resolveria um problema nosso. Por exemplo, deixa eu te dar uma situação. Fazendo o levantamento dos alunos que acessam as aulas online. Então, os alunos do sexto A, eu vou ter uma aba de sexto A. Só que aí vai ter uma coluna de história, uma coluna de geografia, uma coluna de, sei lá, qual outra, todas as disciplinas. E os professores vão inserindo para cada aluno se ele comparece ou não nas aulas, por exemplo. Entendi. Isso seria viável. Mas ele pode sobrepor, né? Mesmo em colunas diferentes? Não, em colunas diferentes, não.
colunas diferentes sem problema. Porque se eu mantenho na linha o nome dos alunos e na coluna as disciplinas, então eu só mexo na coluna de história, o professor de geografia só na de geografia. Sim, mas fica habilitada a outra coluna, ele tem que se atentar lá para não preencher errado lá na coluna da disciplina que não é. Sim, aí é um outro problema que, enfim. Mas é possível, assim, agora se for na mesma célula, ferrou. Aí é o último que entrou lá, salva, né? Tá, ok. De repente isso já soluciona aquilo que a gente estava conversando essa semana. Tá bom, já tem ideias aí. Oi, Roseli, quer falar, professora? Eu quero. Só para dizer para a Alessandra que na prefeitura nós estamos usando. Legal. Ela disparou uma planilha do Excel e você tem acesso, eu tenho acesso à planilha de todo mundo, de todas as disciplinas, e nós estamos salvando lá. Entendi. Mas tem que ter muita atenção, né, Roseli, para cada... não, mas assim, tá tudo claro, né? Tem sempre as pessoas que vão, como o Ronei escreveu, aloprar o trabalho do colega. Então, não vamos dar permissão para o Ronei. Então, ele escreveu ali, tem que aloprar o trabalho do colega. Mas nós estamos fazendo isso na prefeitura já. Pode ser por engano também, acontece muito isso. Não, foi sem querer, né? Sem querer. Pois é, né? Mas eu já vi muito acontecer isso, viu, Roseli e Alessandra? Ai, meu Deus do céu, preenchi aqui onde não deveria. Ferrou, né? Porque ele sempre marca a última alteração, né? Não tem jeito, né? Bom, mas tem um meio caminho andado aí, né? Pelo menos tem algumas soluções, né? Mas assim, para quem usou esse recurso, eu vejo mais ganhos do que problemas, né? Mas sempre a pessoa tem que deixar muito claro, gente, preencha só lá na coluna de história, né? Não vá preencher na coluna de geografia, né? Então, há um ganho com relação a isso. E também aqui a mesma coisa... Oi, Roseli, quer falar, professora? À vontade, professora. Então, mas ao mesmo tempo, você pode buscar informações na planilha do colega, que essa foi a nossa intenção. Sim. Você quer usar como referência para nota, não é? Talvez seja isso? Para saber quem apareceu, quem não apareceu nessa tal de busca ativa. Para saber se o coleguinha tem contato com o aluninho, assim. E nós estamos usando e está dando muito certo. Legal. Tem até uma brincadeira que estão procurando um tal de Lázaro aí. Vocês estão sabendo, gente, desse tal de Lázaro aí? Estão na busca de um serial killer chamado Lázaro. Aí tem a brincadeira pedagógica. O Diogo Almeida, lá, ele falou que se chamasse um professor e ele tivesse feito uma busca ativa, ele achava o Lázaro, né? Oi, gente, quem levantou a mão aí e quer falar, fique à vontade, pessoal. Tô vendo aqui pelas... Bom, é que baixou a mão ali já. Bom, então, gente... e aqui percebam que o PowerPoint também é a mesma coisa. Um trabalho em grupo, né? Eu tenho aqui, digamos, algo parecido com o PowerPoint. E não necessariamente eu tenho que fazer do zero. Eu posso pegar um PowerPoint meu pronto... subir lá no Google Drive e ele vai virar o Apresentações Google, né? Então, eu posso usar a partir de um que eu já tenha pronto. Mesma coisa, aqui no compartilhar, dou permissão para as pessoas também, né? Enfim, e assim mexo com o documento. Tudo bem, gente, com relação ao Docs aqui? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Tá tudo bem? Fique à vontade, gente. Nós estamos aqui para nivelar o conhecimento, viu? Então, quem quiser perguntar... Eu tenho uma outra pergunta, Romaldo. Pois não, Alessandra. Eu tenho várias planilhas de Excel e, por alguma razão, as planilhas elas são muito parecidas, só que uma delas ela está num tamanho completamente desproporcional das demais. Provavelmente seja por alguma versão anterior do Office. Do Office. Como é que eu atualizaria para que ela ficasse num tamanho reduzido? Veja primeiro se ela está salva no XLX, algum XLS, alguma coisa assim. Como XLSX. XLSX, ela já está salva no XLSX? Já.
Então, só que ela está num tamanho completamente desproporcional se comparado com outras. Você não quer mandar para mim, para eu dar uma olhadinha nele? Eu vejo isso para você, ou você compartilha ela comigo também, e eu consigo visualizar. Depois da reunião eu faço isso com você, então, Legal. pode ser? Eu vou colocar ali no chat, professor Alessandro, o meu e-mail, tá? Para você compartilhar comigo, para dar uma olhadinha nela. Porque a primeira coisa é estar nesse formato, e ela já está nesse formato, então significa que não é problema de versão, significa que é configuração dela, viu? Quando você, mesmo que seja um documento mais antigo, mas você converte ela para o XL, XS, é isso, né? XL, XS, é isso? É que eu não lembro. Isso. Então, quando você converte, teoricamente, ela já pega todas as propriedades de uma planilha mais atual. Porém, se ela foi elaborada algum tipo de gráfico, ou paisagem, retrato, algum tipo desse, aí pode ser que ela tenha problema de configuração de versão. Mesmo que você converta para o XL, XS, aí ela fica muito grande, né? Mas manda ela para mim depois que eu já descubro o que está acontecendo com ela, tá, Alessandra? Tá bom, obrigada. Imagina. Beleza, gente? Tranquilo? O pessoal que não conhecia o Docs, o que achou, pessoal? Alguém gostaria de falar? Mas eu queria ouvir a voz de vocês, hein, gente? Bora lá falar, hein? Quem aí topa falar? Ó, vou fazer busca ativa, hein? Eu e o Vanei já estamos salvos. E a Roseli. Aquela professora que falou para mim, Jesus, help. Tô aqui, professora. Me diga. Então, ó, nós fomos por área, já representamos o pessoal de história. Muito bem. Sandra, eu, a Beth. O Ronei deu uma piadinha também, não vou agrupá-lo também histórico, mas é o mas tudo bem. Falta eu. Pronto, Patrícia, aí, agora pronto. Agora abriu a Patrícia. Tudo bem, professora Patrícia? Tudo. Tá bom. Cadê a professora? Romaldo, sabe o que eu queria te perguntar? Pois não, Patrícia. Se por acaso esse registro não fica, a partir do momento que você está compartilhando um documento ou uma planilha, enfim, com mais pessoas, se qualquer alteração não fica registrada, você falou que fica registrado por último, certo? A última pessoa que colocou qualquer tipo de alteração consegue salvar, porque o documento é salvo automaticamente. Mas não tem como saber quem foi que fez a última alteração? Professora, ó, isso faz uma coisa, faz até um tempo que eu não vejo essa questão de última alteração, mas eu acho que é possível sim, tá? Ele mostra, quando você compartilha com certas pessoas, ele mostra até o dia e o horário que essa pessoa entrou na planilha, né? Então, se a pessoa ficar correndo, não fui eu não, né? Então, você consegue entrar lá no documento, né? E consegue ver quem acessou. Eu vou dar uma olhada aqui, ó. Acho que eu vou ver aquele lá que Olha o meu que eu editei, Romualdo. A Emiliana, é isso mesmo. É isso que eu vou pegar ele. Vou pegar ele já aqui. Vou lá no meu Drive. Eu já fechei aqui. Legal. Então, eu vou lá no próprio documento. Bom, aqui tem todas as alterações no meu documento. Ele não tá mostrando mais para mim. Antes era aqui no compartilhar, que eu vejo a pessoa no qual ela está compartilhando, né? E aqui eu via informações a respeito. Ele não está mostrando mais isso para mim. Eu não sei se é porque eu não tenho acesso, nós estamos fazendo via Gmail para Gmail, ele não demonstra isso, e talvez de institucional para institucional que ele demonstra isso. Mas também vou atrás, tá, professora? Vou atrás disso aqui, porque eu sei que ele faz sim, eu já fiz isso várias vezes,
e ele mostra uma tabela de quem mexeu, o horário que mexeu, a última alteração, ele faz isso sim. Só que não está claro aqui para mim agora com relação... Emiliana, quer falar, professora? Ô, Romaldo, tem como ver, sim, porque na hora de editar, acho que é em editar, mostra ali em cima, igual quando está salvando, quem foi a última pessoa a editar o texto. Peraí, deixa eu só lembrar onde que é. Peraí, eu vou entrar no meu aqui, outro, e já falo. Pode ir continuando aí que eu já falo para você. Beleza, tá bom. Bom, eu sei que ele tem, mas eu não tenho certeza se é no Gmail. Eu já fiz isso em algumas contas institucionais, no qual aparecia até uma tabela aqui do lado das pessoas que mexeram nesse documento. Aqui onde está essa parte em branco aqui, é uma parte de aparecer tabelas, né? Mas a Emiliana disse que já vai fazer um teste aqui para a gente ver também nessa questão. Bom, além disso tudo, nós temos aqui, qualquer coisa me interrompa, tá, Emiliana? Então, eu entrei que eu usei há 2 dias e já apareceu automaticamente. Aqui do lado, não é? Não, é na frente da nuvenzinha ali, onde tem uma estrelinha, mover ali, aí tá escrito assim, a última edição foi feita há 2 dias. E aí você tem a opção de clicar nessa frase, e aí você tem todas as edições. Então, por exemplo, foi um documento que eu usei com um aluno chamado Gustavo. Então, está escrito, Gustavo editou tal hora, Emiliana tal hora, Gustavo tal hora. Então, entendeu? eu desconfio que eu não tenho acesso a isso no Gmail. Talvez no Gmail ele não dê essa opção, que talvez seja uma opção premium, né? Como nós editamos aqui de Gmail para Gmail, então eu não tenho. Por mais que eu tenha você aqui como compartilhadora do meu documento, né? Mas eu não vejo aqui as últimas alterações, eu não consigo visualizar, eu não tenho essa opção, né? Então, talvez seja isso. Ou você pode, se quiser, Emiliana, compartilhar a sua tela para que os professores vejam isso. Isso que você está vendo é pelo institucional ou pelo pessoal? Pelo pessoal. Pelo pessoal? Que estranho. Peraí que eu estou entrando no nosso, para ver se aparece para mim, no que nós dois editamos, que eu fechei. Não, você está aqui, ó. Voltou aqui para mim. Voltei. Mas eu não vejo, ó. Eu não... Então, agora aqui não está escrito também a última edição. Ó, ver novas alterações, apareceu para mim. E aí está escrito assim, ó, a última edição foi feita há 2 minutos por Romaldo. Na frente, do lado de ajuda, é o tópico seguinte. Se você quiser, eu projeto. Legal, melhor, porque no meu não mostra. Por favor, Emiliana, eu vou parar aqui. Por gentileza, parei. Ó. Pessoal, não esqueçam de escrever a palavra presente no chat, quem chegou depois, tá? Escreva lá no chat a palavra presente para dar a presença, tá? Para quem chegou depois. Tá vendo lá que tá escrito? A última edição foi feita há 2 minutos por Romaldo? Então, escreve alguma coisa aí, Emiliana. Era aí que eu vou clicar lá. Ó, aí vem o histórico. Tá vendo? De quem editou. Histórico de versões. E eu já não vejo isso. Né? Escreve alguma coisa aí, Emiliana, para ver se eu consigo. Peraí, deixa eu voltar pro Docs. Isso. Escrever aqui em cima mesmo. Ó, a última edição foi feita há alguns segundos. Alterações salvas no Drive. E aí a gente entra aqui. Tá. Já sei por quê, ó. Já sei. É porque eu tava na tela no Zoom e tinha sumido essa opção para mim. Eu tava com 150 de Zoom na tela e aparece agora aqui. Pode parar, vou mostrar aqui, Emiliana. Obrigado, viu? Acho que eu vou mostrar aqui no meu agora. Ele apareceu. Obrigado. Aqui, ó. Ele aparece. É que agora eu reduzi o tamanho da tela. E ele responde aqui para a professora. Vocês estão vendo a minha tela, gente? Então, confirma aí se apareceu aí já. Sim. Então agora, ó, eu tava assim, ó. Eu tava com 150 de zoom, ó. E aí ele some, ó. As alterações, ó.
Aí quando eu começo a reduzir o zoom aqui, ó, aparece, ó, ver novas alterações. E aqui nos novas alterações, o histórico completo, ó. O que a Emiliana fez, né? O histórico da última pessoa que fez a alteração. Então, já, Emiliana Abad, é isso, Emiliana? Esse é o meu nome, Legal. Emiliana Abad. Legal. Então, aqui mostra as alterações, professora, né? Feitas por, né? Então, na Emiliana mostra a última que ela fez, né? Ver o histórico de versão completo. Vamos ver aqui, ó. Completo. O que a Emiliana fez, ó? Desenhando, oi Romaldo, eu aqui falando mal, ela, você precisa conhecer a bolacha, o almoço do Maria Zilda. Então eu vejo o que ela fez aqui, né? E a última alteração, né? Aqui, ó, das 15 horas e 41 minutos, né? Eu abri o documento às 14 horas e 51 minutos e às 15 horas e 41 minutos foi a última verificação. Acho que eu respondo também da professora Patrícia, né? Obrigado pela ajuda, viu, Emiliana? Respondi, professora Patrícia? Quer dizer, obrigada né? dois. Tá vendo? Nós aprendemos em conjunto, né? Muito obrigado, viu, gente? Bom, então, pessoal, o que faltou aqui agora para fazer a demonstração, se a Emiliana me permitir, na próxima formação eu posso focar aqui no formulários, né? Ou a gente pode partir para uma nova tarefa, isso eu fico a critério dos professores, né? Mas eu gostaria de falar um pouquinho sobre o formulário, acho que vai ser legal, né? Então, há uma expectativa também para que todos possam ver a questão de feedback, porcentagem, acho que é uma coisa legal. Top, Emiliana, de acordo? Então tá bom, joia. Bom, então aqui no próprio, onde nós mexemos no documento Google, planilhas Google, apresentações Google, aqui eu tenho formulários Google, né? Esse formulários Google é aqui que, se você não fez um formulário, muito provavelmente você preencheu algum formulário alguma vez na sua vida, né? Ou a gente faz o formulário ou preenche algum formulário de alguém. Muito provavelmente, assim, tem uma... Quando o professor vira num momento coordenador, ele começa a amar essas coisas, sabe? Ele adora o Excel, não é, Emiliana? Tipo, talvez um momento você podia até odiar, né? Mas virou coordenador, meu Deus, eu amo o Excel, né? Eu amo formulários, né? Ninguém pode virar coordenador que já ama um Excel, né? Aí o professor já começa, ai meu Deus, lá vem a coordenadora com esse monte de Excel para preencher aqui esses formulários, né? Mas faz parte, né? Um dia outros professores serão ou já foram coordenadores, sabem disso também como é, né? Bom, mas aqui é a possibilidade de fazer uma avaliação online, com feedback automático, correção automática, tabulação automática dos resultados, há complementos que dá para usar na conta pessoal, que não na institucional, mas que faz uma verificação por cada questão, porcentagem de erros e acertos, que também ajuda muito, né, para fazer este formulário. E para quem nunca viu este formulário, ele talvez seja mais fácil de entender que ele é estruturado em blocos, né? Então aqui eu tenho um bloco em cima e aqui eu tenho um bloco embaixo, né? Então perceba, bloco de cima, bloco de baixo. A princípio, o formulários Google não foi feito para avaliação. O formulário Google foi feito para, por exemplo, vamos supor que a Emiliana seja um dono de um mercado. E na saída do mercado, ela aborda os seus clientes e fala, olha, por favor, acesse esse link aqui e faça uma avaliação do nosso mercado. Então lá a Emiliana pode colocar, como foi a sua expectativa no mercado, você achou todos os produtos, aí o Google ia começar a fazer, tantas pessoas disseram que foi satisfatório, tantas pessoas disseram que foi insatisfatório, então a princípio foi essa a ideia do formulário. Porém, o professor descobriu rapidinho isso, né? Então o professor, vou fazer uma avaliação aqui, né? Só que não tinha correção automática, então o professor colocava as alternativas lá, ele dava a porcentagem, de o que cada um respondeu, mas caberia ao professor dizer, eles acertaram ou erraram, através de um outro gráfico, coisa do tipo. Agora não, ele faz tudo automático, né? Depois de longos anos, o Google sempre aprimorou aqui a questão dos formulários e cada vez ele está melhor. A cada 6 meses há alterações aqui no formulário, né? E uma coisa que foi integrada
desse ano para cá, talvez de outubro para cá de fato funcionando, foi a questão da rubrica, né? Que é um recurso que fica dentro lá do Classroom, mas no qual, quando vocês abrem uma atividade com teste ou uma atividade, você pode dar uma assinatura para uma determinada avaliação, né? Então, você lembra antigamente quando a gente escrevia na prova do aluno assim, 10, aí embaixo você escrevia parabéns, ou quando ele tirava D, né? Na minha época era letra, né? D, né? Aí você escrevia embaixo, que feio, não estudou, né? A gente escrevia essas coisas na prova do aluno. Agora a gente pode colocar a rubrica, que a rubrica você coloca lá por qual motivo ele está recebendo nota 4, por qual motivo ele está recebendo nota 8, por qual motivo ele está recebendo nota 10, e até mesmo antes dele mandar essa atividade, ele visualiza lá o que o professor está pedindo. Aí o professor pode falar, ó, você só vai receber 10 se você acertar 100% da avaliação. Mas pode ser um trabalho, às vezes o professor pode falar assim, eu quero que você participe desse grupo aqui e faça essa avaliação. Então, só se você participar e for bem na avaliação, você recebe 10. Há critérios, né, que o aluno pode saber. E isso é automático. Quando você recebe, você só clica no botão lá da assinatura, pumba, ele já starta uma nota para o aluno. Bom, mas aqui dentro desse próprio formulário, muito importante é dar o nome para ele, né? Avaliação do sexto ano A, na avaliação do sexto ano. Aqui em formulário sem título, ele já pega o nome lá em cima, né? Então eu posso aqui clicar no mover para a pasta e mover para a pasta que eu criei, que é o Maria Zilda, né? Turma 1, posso mandar para lá, isso por uma questão de organização, né? Então ele já mandou para lá. E aqui eu poderia, nessa parte onde aparece pergunta, não faz sentido eu começar pergunta sem colocar as identificações do aluno. Então, onde está escrito aqui pergunta sem título, eu vou escrever aqui nome, 2 pontos. Percebam que ele já mudou automaticamente de múltipla escolha para resposta curta, né? Então, para escrever o nome, é uma resposta curta, a não ser que seja filho de Dom Pedro, né? Que aí tem que escrever um parágrafo. Não sei se a Emiliana tem alunos com nome muito comprido aí, senão tem que colocar um parágrafo aqui, né? Se for curtinho, né? Que ultimamente os nomes estão tudo curto, né? Dom, Ian, Isa, só 3 letrinhas já faz o nome do aluno, né? Então deixa só como resposta curta, né? Aqui nessa descrição do formulário, alguns professores gostam de escrever aqui, ó, boa sorte, né? Outros que estão com raiva escrevem game over, né? Vocês estão ferrados, que comecem os jogos, né? Então pode ser cada um, depende do humor, né? Eu vou colocar aqui o boa sorte. Então, eu já criei um bloco chamado avaliação do sexto ano, poderia colocar avaliação do sexto ano de matemática, para ser mais específico. Bom, tem um bloco chamado nome e outro avaliação. Essa opção aqui do lado, esse bloco que acompanha aqui do lado, há outras funcionalidades. Criar sessão, colocar imagem, vídeos, adicionar texto. Eu uso muito essa questão de texto ou sessão para separar habilidades específicas. Pode ser que o professor queira trabalhar uma avaliação com habilidades separadas. A gente pode fazer isso na nossa próxima formação também, né? Mas eu poderia clicar aqui nesse adicionar pergunta, esse botãozinho aqui, o mais, ele cria um outro bloco aqui embaixo. Talvez aqui poderia ser um bloco chamado turma, 2 pontos. Ou só turma, ou coloco de múltipla escolha. Se são 4, sei lá, o sexto A, dou um Enter, sexto B, dou um Enter, sexto C e sexto D. Então, para o aluno selecionar qual é a turma dele. Lembrando, muito importante, deixar o bloco como obrigatório. Muito importante isso, nunca esqueça disso. Então, eu já tenho 3 blocos. Ó. Bloco de avaliação, bloco de nome, bloco de turma. Todos com obrigatório preenchimento. E vou fazer mais um bloco aqui. Ó. Agora é uma pergunta. Quanto é 2 mais 2? É a pergunta. Vai ser de múltipla escolha, mas ela poderia ser caixa de seleção, lista suspensa, um parágrafo, uma interpretação de texto, mas eu vou deixar aqui de múltipla escolha. E as opções, 2 mais 2 é 3, dou Enter. 2 mais 2 é 4,
2 mais 2 é 5, 2 mais 2 é 6. Por enquanto, o Google não sabe qual é a alternativa correta, o Google Formulários. Eu deixo ele como obrigatório. Então, percebam que eu já criei aqui 1, 2, 3, 4 blocos, né? Por enquanto, o Google não sabe qual é a alternativa correta. Cabe a mim usar o recurso ali de alternativa correta para que o Google saiba entender que 2 mais 2 é 4 e que eu possa dar uma pontuação para o aluno. Nós vamos explorar mais esses recursos na nossa próxima formação, tá? Mas eu queria, a princípio, mostrar para vocês que não é nada complicado fazer aqui uma variação, né? Claro que eu fiz uma coisa muito boba, né? 2 mais 2. Mas, às vezes, o professor tem uma variação no Word pronta. Então, o professor pode dar Ctrl+C, Ctrl+V jogando para cá. Ctrl+C na pergunta e nas opções vai jogando as respostas também, né? Não necessariamente precisa ser 4, não necessariamente precisa ser 3, pode ser 2 opções, né? Fica a teu critério. Mas aqui em cima também, ó, do lado desse botão enviar, eu tenho esse... Vou ampliar aqui um pouquinho para melhor visualização. Do lado desse enviar, eu tenho esse configurações, que é um desenho de uma engrenagem. Quando eu clico aqui nas configurações, habilitam 3 abas: geral, apresentação e testes. Aqui na aba geral, eu posso limitar uma resposta para cada aluno, desde que o aluno faça uso de conta institucional ou de conta pessoal, da SEDUC ou uma conta pessoal. Porém, se você limitar isso na conta da SEDUC, se você fez isso no e-mail institucional e limita uma conta na SEDUC, vai acontecer muitas vezes o aluno, professor, eu estou sem acesso ao formulário. Por quê? Porque às vezes o aluno acessou pelo celular do pai, e o celular do pai é uma conta particular, e ele não entrou com a SEDUC, né, com a conta institucional, ele não consegue acessar o formulário. Se você não deixar isso aqui marcado, qualquer aluno sem e-mail consegue abrir a avaliação. Porém, ele pode perceber, ele vai ser espertinho, falar que ele faz uma avaliação. Aí ele, eu vou mandar de novo, eu não fui tão bem. Eu não fui tão bem, eu vou mandar de novo. Ele consegue mandar várias avaliações, né? Mas depois lá na tabulação dá pra gente corrigir, né? Se o aluno manda mais de uma vez. A gente vai simular isso também na nossa próxima formação. Porém, dessas abas aqui, a segunda aba, que é a apresentação, tem aqui barra de progresso para aquele professor que faz avaliação em várias páginas, né? Para o aluno, quando ele está fazendo uma avaliação, se você não põe essa barra de progresso, às vezes o aluno fica, nossa, não acaba nunca isso, quantas próximas tem aqui? Então, colocar o barra de progresso mostra, você está na página 1 de 3, 2 de 3, ele vai mostrando um progresso, se você quiser. Se for uma página só, não tem por que colocar uma barra de progresso. E aqui na parte de testes, que é a parte mais importante, percebam que esse botão de criar testes está desligado, né? Então, quando eu clico aqui no ligar esse botão, na próxima aula eu vou falar o que é esse envio automático, envio imediato, perguntas erradas e corretas, né? Eu vou só salvar. E quando eu salvo, agora eu habilitei aqui para o Google, falando para o Google aqui, agora, por favor, selecione a alternativa correta, né? Então perceba que no bloco aqui, 2 mais 2, aparece agora isso aqui, respostas corretas. Agora eu posso dizer para o Google que 2 mais 2 é 4 e que esta avaliação tem, essa questão vale 5 pontos. Isso depende da complexidade de cada questão, né? O professor pode dar mais pontos ou menos pontos para cada questão. E também posso adicionar aqui um feedback da resposta. Se o aluno respondeu incorretamente que 2 mais 2 é qualquer outra coisa que não seja o 4, você pode mandar para ele essa resposta aqui, que feio. Claro que você não vai fazer isso, né? Mas se ele responder qualquer outra coisa que não seja 4, ele vai receber um feedback que feio. E se por acaso ele responder que é 4, o feedback vai ser positivo, né? Então vai ser parabéns. Então, há aqui um feedback. Porém, eu posso ir além desses feedbacks. Eu posso colocar vídeos, né, para o aluno, uma fotinha legal, uma animação, se ele foi bem ou não. Isso fazendo frufru aqui na avaliação, né? Mas eu coloco já um feedback. Eu poderia
ser mais específico aqui com os feedbacks, palavras mais específicas sobre o erro ou sobre o acerto, né? O aluno, quando recebe essa avaliação, ele recebe assim, ó, o professor clica aqui no botão enviar, mas assim, gente, eu só estou dando uma corridinha. Na próxima formação, passo tópico a tópico, tá, Emiliana? Para os professores que não conhecem aqui também, para que a gente possa explorar bem, tá? Então, quando eu cliquei no botão enviar, a primeira opção que o Google oferece é fazer essa avaliação via e-mail, mas é impossível, né? Tô de olho, Sibeli, obrigado. Mas é impossível mandar isso por e-mail, porque o professor teria que mandar muitos e-mails aqui para cada aluno. Então, o professor clica aqui nessa opção, que é um cadeadinho. Esse cadeadinho não, uma corrente, não, desenho de uma corrente. E aqui aparece o link, mas é um link muito grande. O professor pode clicar aqui na URL curta e ele fica menorzinho. Então, o professor pode copiar essa avaliação e talvez disponibilizar num grupo de WhatsApp, né, para os alunos. Pessoal, está aqui a avaliação do 6º ano de matemática. O aluno, quando recebe a avaliação, ele clica no link e ele recebe a avaliação assim, ó, diferente do modo que o professor editou, né? Aqui o professor tem todo o controle. Aqui o aluno só vai colocar, né? Eu sou o Romaldo. De que ano, que turma que você é? Eu sou do 6º B. E lá vem a pergunta. Quanto é 2 mais 2? 2 mais 2 é 4. Enviar. Já mandei a avaliação. Como eu deixei aberto o feedback, então quando o aluno clica aqui no ver pontuação, ele sabe que ele acertou 5 de 5, que era o máximo da prova, né, de 5 pontos. E ele sabe aqui embaixo que ele acertou, que 2 mais 2 é 4, e ele recebeu um feedback automaticamente do parabéns, né? Mas isso é uma coisa que nós vamos... pessoal, todo mundo escreveu presente ali no chat? Quem não escreveu, escreve aí agora que eu vou fechar a lista de presença, viu? Bom, mas aí na nossa próxima formação, nós vamos... trabalhar um pouquinho mais com os formulários, nós vamos mexer com apresentações dinâmicas, edições e assim por diante. Foi útil, pessoal? Ajudou? A professora Beth ajudou, professora? Professora Roseli, escreva só a palavra presente, professora Roseli, por favor. Só escreva lá presente no chat, tá? Bom, então é isso, pessoal. Na nossa próxima, nós vamos aprofundar aqui na questão dos formulários, né? Mostrar outros tipos de recursos dentro do formulário e assim por diante. Legal? A Beth falou que não entendeu muitas coisas aqui, mas pode deixar, viu, Beth? Na próxima, eu tenho certeza que começa a clarear mais, tá? Porque esse é só o primeiro momento. Até porque também eu gravei, viu, Beth? Eu vou disponibilizar o link lá no YouTube para poder acompanhar depois, tá? Então, na próxima, fica mais facinho de entender. Então, tá bom, gente. Pessoal, muito obrigado pela participação de todos. Emiliana, mais uma vez, muito obrigado, viu, pelo espaço. Obrigada a você, Romaldo. Obrigadão aí. E nos vemos na semana que vem. Valeu. Valeu, Até gente. semana. Boa tarde, Tchau, pessoal. tchau. Muito obrigado. Tchau, boa tarde. Valeu, gente. Muito obrigado.